Tem um outro paciente que pergunta sobre a vacinação. Eu posso tomar a Pneumo 23 e depois a 13? Tipo de um dia para o outro? Não, não pode. Tá bom? Você precisa fazer primeiro a 23 ou primeiro a 13 e ter um espaço. Se você fizer a primeira a 23, são 12 meses de intervalo entre a 23 e a 13. Se você fizer a primeira a 13, são 6 meses de intervalo entre a 13 e a 23. Tá bom? Obrigado. Tem outro paciente aqui falando o seguinte. Ela viu um vídeo dizendo o seguinte: senti cheiro de solvente, deu sensação de garganta fechada, falta de ar e tosse. Aí ela pergunta, ela responde da seguinte forma: isso acontece comigo também, sempre que sinto cheiros de poeira, terra molhada, mofo, fumaça e produtos químicos. Parece que vou morrer. E isso fica ainda pior quando estou com crise de rinite alérgica. Então, deixa eu explicar para você. Lembra que nós comentamos muito que uma mucosa inflamada ela é mais sensível a odores e substâncias químicas? Se você não tem rinite alérgica, se seu pulmão, se seu nariz ele não tem rinite alérgica, ele vai ser mais tolerante, por exemplo, a perfumes. Ele vai ser mais tolerante a amaciante de roupas. Ele também vai ser mais tolerante a água sanitária e vários outros tipos de substâncias desinfetantes. Tá bom? Por quê? Porque é a mesma coisa. Vamos fazer uma analogia aqui. Se você, por exemplo, se corta e você joga álcool na ferida, vai arder muito. Se você joga álcool numa pele que não está ferida, não arde nada. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece com as vias respiratórias. Tá? Se você está com um processo inflamatório e você, por sua vez, recebe uma substância química no nariz inflamado, você vai ter muito mais intolerância do que no nariz desinflamado sem nada. Tá bom? Então tem que tratar a rinite alérgica. Pode ser que você, tratando a rinite alérgica, tratando a sinusite alérgica, tratando a faringite alérgica, a asma, você fique muito mais tolerante a fragrâncias, tá bom? Porque a doença de base possivelmente é alérgica e as fragrâncias são somente fatores irritativos. Tem um paciente dizendo que ele tem uma taquicardia quando ele usa o Alenia, tá? Olha, o Alenia é um remédio muito bom, produzido por uma indústria farmacêutica de excelência. É um remédio também com um custo muito, muito adequado, né? Parece que em alguns casos até tem desconto pela farmácia popular. Mas é um remédio mais antigo, né? A budesonida e formoterol. E é um remédio que usa o chamado broncodilatador de longa duração. Esse broncodilatador de longa duração, em tese, ele não teria uma capacidade de aumentar muito a frequência cardíaca. Tá? É lógico que você tem broncodilatadores de longa duração mais modernos, como o salmeterol, por exemplo, que é um broncodilatador de longa duração bem moderno, que causa menos efeitos colaterais. Mas, em tese, até o formoterol não aumentaria muito a frequência cardíaca. Tem pessoas que têm uma tendência, uma sensibilidade maior aos chamados broncodilatadores, que eles agem nos receptores beta do coração, e esses receptores beta têm ação também, eles são suscetíveis à ação da adrenalina, por isso que quando a gente aumenta a frequência cardíaca, o receptor beta é ativado também no coração e aumenta a frequência. Muito bem, o que acontece? Nesse caso, é importante você fazer uma avaliação com o seu cardiologista, porque pode haver alguma outra doença associada, mas pode ser também alguma tendência natural sua, não necessariamente alguma doença grave. Mas é importante você conversar com o cardiologista para ver se não existiria alguma doença associada, alguma arritmia cardíaca, porque lembra que um coração ele fica muito intimamente ligado ao pulmão, né? Ou seja, ele bombeia o ar para o pulmão, para o pulmão ser para o sangue ser oxigenado e também haver a troca do gás carbônico. Então, quanto mais o pulmão ele causa uma dificuldade de bombeamento desse coração, mais o coração tem que trabalhar e mais ele dilata. Quanto mais ele dilata, maior a chance que tem de arritmia cardíaca, né? Porque a transmissão nervosa que é feita pela parede do coração, que é feita pela composição do coração, ela é como se você pegasse um fio e esticasse, entende? E se esse fio estica, a condução de eletricidade por aquele fio diminui também. A mesma coisa acontece com o coração. A condução de eletricidade pelo fio, quando o coração é esticado, quando o coração é dilatado, ela é prejudicada. Isso pode dar uma certa arritmia cardíaca. Então é importante conversar com o seu cardiologista para ver se seu coração está adequadamente, tá bom? Asma e coração
problemas respiratórios e coração andam juntos. Então, a gente sempre tem que ter a avaliação pela cardiologia também. A pergunta de uma paciente: olá, eu acordei com os lábios inchados, tomo remédio para tireoide, começou muita coceira, bolinhas vermelhas pelo corpo todo, inchado nos braços e mãos. O que pode ser? Olha, é difícil de dizer o que você tem, lembrando que esse espaço não é dedicado à consulta médica. Qualquer informação em específico para você, você precisa conversar com o seu médico assistente, mas vamos falar de possibilidades, tá bom? Então, o que você toma, o que você tem na tireoide? Você tem hipotireoidismo, você tem hipertireoidismo, você toma um remédio para repor a tireoide, você toma um remédio para controle do excesso de tireoide, tem que ver essa situação. Você tem alguma doença autoimune que causa inflamação da tireoide, como tireoidite Hashimoto, tá? A produção de anticorpos, antitireoglobulina e o autoanticorpo antitireoperoxidase, tem que ver tudo isso se você não teria essas alterações no seu organismo, entendeu? Porque, por exemplo, a tireoidite Hashimoto pode ser uma causa de angioedema, pode ser uma causa de reações, mas pode ser que não tenha nada a ver com a tireoide, pode ser que seja uma coisa em paralelo, e a questão da tireoide é somente algo que você já tem e que não teria relação. Mas temos que pensar nessa questão da tireoide também e avaliar bem qual o tipo de problema que você tem na tireoide. Tem um paciente que fala: minha neta está fazendo tratamento de tuberculose, mas ela tosse muito, vomita muitas vezes, dá reação. Verdade. O remédio que é utilizado para tuberculose é um coquetel, né? O RHZE, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Você faz 2 meses desse coquetel e mais 4 meses do esquema rifampicina, isoniazida, pirazinamida. E realmente ele afeta muito o fígado. Inclusive é importante dar uma olhadinha nos marcadores hepáticos, ver se o fígado está sofrendo inflamação. É importante ver essa situação, tá bom? Obrigado. Ver se teu fígado não está sofrendo. Tentar fazer algum remédio que compense essa inflamação do fígado. Os médicos sabem prescrever isso bem. Tenho mastocitose sistêmica e reage a quase tudo, cheiros, alimentação e estresse. Como podem me ajudar? É complicado, né? Mastocitose sistêmica, tem que saber. Você já está com diagnóstico, então, né, de mastocitose sistêmica. Então, você tem uma alteração no receptor KIT, que é um receptor do mastócito, e ele fica muito hiperativo. Aí você teria que usar alguns remédios para bloquear esse receptor KIT e fazer com que não fique muito hiperativo. Tá? Quem vai tratar você bem depois do diagnóstico é um hematologista. O hematologista vê muito bem pacientes com quadro de mastocitose sistêmica. Procure um hematologista que ele vai te ajudar. Lembrando que o paciente que tem mastocitose, ele é um paciente que tem um risco muito maior de ter anafilaxia do que um paciente que não tem mastocitose. Inclusive, quando o paciente desenvolve uma anafilaxia, a gente já vai logo na investigação de mastocitose para descartar, né? Uma síndrome de ativação mastocitária primária com alteração do receptor KIT do mastócito. Tá bom? Então tem que ver isso. Existem remédios que bloqueiam o receptor KIT, KIT. Se você quiser, a gente tem uma playlist só sobre mastocitose. Lá fala muita coisa sobre mastocitose, sobre as síndromes de ativação mastocitária, as idiopáticas, secundárias e primárias. Tá bom? Obrigado, um abraço. Uma pergunta aqui interessante, doutor, queimação leve, dor no pé da barriga, em volta do umbigo, ovulação, tal, dor não dor com queimação, faz um mês estava sentindo como se estivesse com infecção urinária, não evoluiu, aí achei que era candidíase, porque às vezes está no útero, nas laterais, que creio que é nas trompas, às vezes só de um lado, às vezes dos dois, mas às vezes queima, parece dor no estômago, é no útero. Às vezes todo um lado, era mais no esquerdo, agora estava no direito. Aí hoje está todo no contorno da barriga, em cima e embaixo, só que embaixo está mais forte. Tenho ficado com azia e às vezes dá a impressão que vou ficar com azia, mas não fico. Será que você não está com diverticulite? Pensa nisso também. Diverticulite é uma doença não tão incomum. Pensa isso, conversa com o seu médico para ele investigar a possibilidade de diverticulite. Uma dosagem de anticorpo anti-hemoglobina fecal ajuda, humana, tá?
A dosagem de sangue oculto já foi descontinuada, praticamente ninguém pede mais isso, porque existe muito falso positivo, entende? Até porque a gente come carne, come animais e tudo mais, carne de animais, e isso pode dar um falso positivo.